Vamos lá, queridos amigos, falar sobre. Não sei se essa porra aqui tá desfocada, mas vai ser desse jeito mesmo. A letra é grande, vai dar pra entender, eu acho. Sobre os princípios que regem a. Princípios que regem a. Porra, eu botei a letra errada. A cor errada, a nulidade. Vamos lá, jogo rápido, para o vídeo não ficar muito longo e a pessoa não parar de ver. O primeiro princípio que rege a nulidade é o princípio do prejuízo. O que significa que isso é, evidentemente que isso é no processo penal, claro. O princípio do prejuízo, inclusive está no artigo 563 do Código do Processo Penal. Esse princípio ele diz que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Aí tem o nome latim, que essas coisas, essas merdas, esse nome latim só serve para atrapalhar, que eu vou escrever aqui que é pars nullité sans, deixa eu ver se vai dar, sans, vai ter que ser embaixo aqui, sans grief. Por que bota essas porra desse negócio latim? Pars nullité sans grief. Cara, por que a porra da imagem tá... Ah, agora melhorou. Então pronto, o princípio da nulidade, o primeiro princípio que rege a nulidade é o princípio do prejuízo, que está no artigo 563, que aí você vai ler depois, porque eu sou teu pai para estar fazendo as coisas para tu. E aí é o princípio que diz que se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, então não será declarado nulo. Lembrando que o STF trata isso também nas nulidades absolutas. O segundo princípio é o do interesse. Peraí, caralho. Interesse. Que diz que estabelece que nenhuma das partes pode arguir nulidade quando a nulidade que haja dado causa ou para que tenha concorrido, ou seja, um comportamento contraditório. Ou seja, a primeira que a gente diz que deu causa. E também referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Logo, ou seja, só a parte contrária. Só outra parte. Ou seja, se aquela formalidade ali diz respeito só à parte contrária, então você não pode alegar uma nulidade. Tá entendendo? Eu não gosto muito desse negócio de interesse, porque interessa uma pessoa. Se a pessoa está no processo, então interessa para ela que a outra parte faça merda e se foda. Mas, como eu não sou ninguém, então esse é o princípio do prejuízo. O segundo é do interesse, que diz que a parte ela não pode alegar nulidade quando ela der causa ou quando só couber a outra parte alegar, a formalidade só couber a outra parte, sabe? Que a outra parte é que pode alegar nulidade. Você não pode. Aí vai dizer que você não tem interesse, só que você tem interesse, né? Foda. É óbvio que você está na porra do processo. Aí no caso desse aqui de dar causa, se fala em um princípio que se fala no latim, que é aqui, ó. Como essa porra essa letra está grande, eu vou dizer o que é venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio. Se no prejuízo a gente tem o par nullité sans grief,
No interesse, em relação à parte de dar causa, você tem venire contra factum próprio. Como eu não sei falar latim, não sei se você sabe falar outras línguas, mas passa longe de ser latim. Eu não vou traduzir isso, depois você procura, não está escrito aí, depois você procura no Google Tradução. O terceiro princípio, essa porra vai ficar grande, o terceiro princípio é o da convalidação. E o princípio da convalidação trata-se de um princípio próprio das nulidades relativas, motivo pelo qual ocorre quando não é arguída tempestivamente pelo interessado. Havendo aí o quê? Havendo aí o quê? A famosa preclusão. Dormiu, perdeu. Preclusão. Em que pese a convalidação seja um atributo específico da nulidade relativa, existe doutrina que entende que ela pode atingir a nulidade absoluta. Por exemplo, trânsito em julgado para acusação de uma sentença absolutória evada de vício que seja nulidade absoluta. Nesse caso, não caberá revisão criminal pró-societária. Ou seja, isso é interessante. Veja bem, a convalidação em relação a nulidades absolutas, embora o STF também fale na parte de ter que ter prejuízo, mas enfim, convalidação de nulidades absolutas, por exemplo, sentenças absolutórias. Sentença absolutória. Absolutória. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é absolutória, mas não vai caber não. Que não vai caber revisão criminal para a sociedade numa sentença que existiu uma nulidade absoluta para acusação, mas eles não alegaram ali e a sentença foi absolutória. Então, nesse caso, não vai caber uma revisão criminal, então acabou precluindo, né? E o outro princípio é o da extensão. Extensão. O que é que diz este mísero princípio da extensão? Ele está no artigo 573 do Código, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Devia fazer isso direito, mas enfim. E o que é que diz esse artigo, esse princípio, que também é dito como princípio sequencial da contaminação? É que a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dela diretamente dependem ou sejam consequência. Quer dizer que o princípio da extensão é o verde que usa, né? Atos posteriores, atos que dependem. O que significa dizer que quando o ato ele é nulo, ele é declarado, os atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência também serão o quê? Nulos. Por isso aqui, extensão. Você está estendendo, você está alargando aqui os atos que vieram depois, eles também são nulos. Então, vai fazer um apanhado geral. Eu até poderia fazer isso depois, mas enfim, vamos fazer isso aqui, depois a gente profissionaliza mais isso. Vamos lá, princípio do prejuízo, que é também chamado de pas nullité sans griffe, ou seja, que significa dizer que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não houver resultado em prejuízo, para acusação ou para a defesa, claro. Princípio do interesse, nenhuma das partes poderá arguir nulidade em que haja dado causa, ou seja, deu causa, não posso depois dizer sou a vítima, que é isso aqui, venire contra factum próprio, ou em relação à formalidade, cuja observância só a outra parte interessa. Isso, eu estou falando de novo, processo penal, isso aqui. Então, princípio do interesse, se você der o caso para aquele, não pode pedir anulação.
E se só para outra parte interessa, então tu não pode chegar e pedir que seja nulo aquilo ali. Embora eu acho que, mesmo que seja da outra parte, eu acho que existe um interesse aí por conta da porra do processo. O princípio da convalidação, que é a parte das nulidades relativas, que ocorre quando não é arguida tempestivamente por quem se interessa, então acaba precluindo, mas, evidentemente, como eu disse aqui, a própria doutrina em situações como sentenças absolutórias, elas acabam fazendo o quê? Sentenças absolutórias, mesmo que a nulidade seja absoluta, não vai caber revisão criminal, vai precluir, no caso. Então não sei se é precluir essa palavra, mas enfim, e o princípio da extensão, os atos nulos anulam os atos que deles dependam ou sejam consequência aqui, os atos que deles dependam. Acabou. Assistam em 2x.